Queridos irmãos, o nosso boa noite a todos. E desejar que essas vibrações, essas energias, que todos nós estamos recebendo também encontrem eco nos nossos corações. Como fomos lembrados até pela própria oração que o nosso presidente acabou de fazer, uma série de informações que a doutrina tem tentado nos trazer, ela só ganha sentido se a gente puder ampliar essa faixa de entendimento. Porque se nós considerarmos sempre a nossa vida como regra geral, entre o nosso princípio do nascimento e da morte biológica, muitas coisas a gente não vai entender da nossa vida. Então não é à toa, não é de graça que, por exemplo, a doutrina vem e traz uma série de consequências, uma série de conceitos melhores para que nós possamos entender a vida, o mundo, nós, as nossas relações, quem está ao nosso redor, enfim, todo esse processo que a vida nos apresenta. Então, repetimos, se nós, por alguma razão, hoje aqui, todos nós aqui presentes, não acreditássemos na vida futura, tudo o que nós vamos falar aqui não faz sentido nenhum. E as nossas vidas tendem a continuar como estão sendo. Para que a gente modifique, para que a gente altere, para que a gente possa fazer uma alteração, nós fatalmente precisamos ter a visão de outras vidas, que é o que a doutrina nos traz. E que de todas as formas, todos os nossos companheiros que por aqui passam, tentam nos trazer, tentam nos sensibilizar. Então, de novo, todos nós que estamos aqui hoje, muitas vezes com a minha fala fica difícil, eu não entendi muito aquilo que o Peri está falando. Mas a Maria Augusta, mas o Alexandre, mas o Beto, trouxeram de uma outra forma, agora eu entendi. Então, isso diz o quê? Que cada um de nós tem uma faixa de entendimento acerca das coisas da vida, dos valores da vida e como ela se apresenta. E de uma forma ou de outra, todos nós também já percebemos que se nós não fizermos nenhum movimento no sentido de ampliar e de entender um pouco mais, nós tenderemos a repetir as coisas que a gente sempre faz. O que normalmente nós fazemos no nosso dia a dia. E isso é, na verdade, essa pequena provocação que a gente traz. Quais são os nossos objetivos diários? Então, se nós olharmos pelo aspecto material, eu vou rapidamente me lembrar, eu preciso dar conta da minha atividade, eu preciso trabalhar, eu preciso buscar o recurso, eu preciso me manter. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer durante o dia, para atender às questões materiais. E, claro, a gente faz a contrapartida e para as questões do espírito. O que eu precisaria fazer? Como nós somos lembrados também com frequência aqui, a doutrina ela tem assim uma beleza tão grande que na medida que nós formos ampliando a faixa de entendimento acerca das verdades que ela nos traz, nós não só entendemos a vida, como nós nos entenderemos. Então, por exemplo, na semana passada nós lembrávamos que a Maria Augusta falava que a doutrina espírita dizia o seguinte, ela serve para esclarecer e para consolar. Então, por exemplo, nós vamos usar uma linguagem hoje de esclarecimento, de conceitos. Mas outros já utilizam a faixa do consolar. Puxa, houve uma situação, houve aquilo. Então, de novo, nós vamos entrar no terreno das emoções, no terreno dos sentimentos, no terreno dos valores. E todos nós passamos e todos nós temos. Mas para que a gente também possa sempre não perder de vista, e de novo reforço nessa questão do capítulo 2 que o Evangelho nos trouxe hoje, na leitura inicial, para que nós nos entendamos e a gente entenda todas essas diferenças que a vida nos apresenta, nós temos que ampliar essa faixa de entendimento. Senão nós vamos achar que esse mundo aqui, de fato, ele está perdido. Por exemplo, quando nós falamos que a doutrina espírita, ela diz o seguinte, que nós fomos criados todos simples e ignorantes por Deus, mas que um dia, através das nossas experiências múltiplas, nós teremos que ser anjos. Um dia, todos nós seremos anjos.
Então, se eu começo a achar que esse conceito faz sentido para mim e eu abraço essa causa, eu naturalmente já sou contrário ao conceito de pena de morte. Tinha que matar, tinha que botar na câmara de gás, tinha que botar na cadeira elétrica. Como espírita, como quando eu tenho esse conceito já correto e um pouco mais aprofundado dentro de mim, por mais que eu entenda que aquele nosso irmão, aqueles nossos irmãos praticaram, tiveram uma conduta totalmente indesejável, eu jamais poderia avalizar que a pena de morte teria que ser aplicada a um irmão. Por uma razão simples. Todos nós um dia seremos anjos. Todos. Não vamos ser separados, né? Os que só fazem o bem, os que fazem o mal também um dia serão anjos. Poderão demorar um pouco mais, mas também estão sujeitas à mesma lei de evolução que todos nós estamos envolvidos. Então essa é a grande beleza que a doutrina das mais diferentes formas, através do estudo, através da palestra, através do vídeo, através do filme, através do livro, tenta nos sensibilizar para que a gente entenda a vida, o seu propósito e nós os entendamos. Porque senão, se eu não tenho mais ou menos esse contexto, eu tendo a fazer as coisas que eu sempre faço. Levanto, trabalho, almoço, trabalho, janto, faço algumas minhas reuniões, faço alguma coisa assim, e dentro de uma naturalidade. Por isso que então nós somos desafiados todos os dias. Então, se eu passo a entender que eu um dia também serei um anjo, o que eu estou fazendo no meu dia a dia para que um dia eu seja anjo? Como é que eu vou fazer essa transformação? E esta reflexão que a gente traz aqui hoje, de uma forma muito simples e muito superficial, ela está embasada na questão 132 do nosso Livro dos Espíritos e na questão 919. Na questão 132 do nosso Livro dos Espíritos, eles perguntam qual é o objetivo da reencarnação. Por que a gente reencarna? Então aqui vem aquela questão que nós estamos entendendo aqui. Nós reencarnamos para que nós individualmente progridamos, intelectual e moralmente, e no coletivo nós sejamos úteis na comunidade onde nós estamos. Então todos nós, consciente ou inconscientemente, já temos individualmente um desafio. Crescermos em intelectualidade e crescermos em moralidade. E paralelo ao nosso crescimento individual, nós temos uma função coletiva. Aonde nós estamos inseridos, qual é o meu papel? E novamente, como vocês de uma forma ou de outra já ouviram falar, o que Deus espera de cada um de nós? Que com as nossas competências, com as nossas experiências, com as nossas possibilidades, nós o auxiliemos a tornar o mundo melhor. Uma outra questão que nós poderíamos provocar vocês, por que Deus não criou as coisas perfeitas, já tudo pronto? Já que Deus é Deus, né, onipotente, onipresente, onisciente, tudo pode, por que Ele não criou as coisas prontas? Então, óbvio, o que a doutrina nos diz? Deus nos cria para que, através também do nosso trabalho, nós sejamos os conquistadores dessa condição que um dia nós seremos anjos. Nós seremos anjos também pelo nosso próprio esforço, e não porque Deus nos fez anjos. Então nós somos o produto de Deus, filhos de Deus, criados por Deus, mas Ele quer que nós participemos da obra. Porque senão, de novo, nós seríamos uma máquina. Nós não teríamos créditos e méritos nenhum em sermos aquilo que nós somos. E aí, de novo, vem essa beleza desse processo do nosso autoaprimoramento, do nosso autoconhecimento. Então é por isso que a doutrina, de uma forma ou de outra, das mais diferentes formas, tenta nos sensibilizar. E então, à medida que eu cresço, que eu amplio esse meu conhecimento acerca da vida, seja pelo intelecto, seja pelo conhecimento das leis, eu passo a entender não só a minha postura, mas eu entendo a postura do meu semelhante. Por exemplo, uma outra questão muito básica, muito simples, mas que nós ainda, de uma forma genérica, repetimos com frequência.
Nós já sabemos hoje que nós somos esse princípio inteligente criado por Deus. Nós temos um perispírito que acompanha esse espírito aonde quer que nós estejamos, como alma aqui encarnados ou como espírito desencarnados, e ele se junta ao corpo físico. Toda vez que nós pensamos, que nós falamos e que nós agimos, nós imprimimos no perispírito essa questão, positiva ou negativa, que nós estamos gerando. Então, toda vez que eu penso bem, que eu falo bem e eu que ajo no bem, eu impregno no meu perispírito essas experiências que estarão ali fixadas. E que, como também nós já sabemos de antemão, no nosso próximo processo reencarnativo, nós vamos ser acessados com essas experiências que a gente já tem elas colocadas aqui no perispírito. Um nome técnico bonito até para esse perispírito, né, é o modelo organizador biológico. Toda vez que nós formamos um corpo, eles perguntam para o nosso perispírito, deixa eu ver, o que eu preciso trazer para que esse nosso novo ser ele venha para cá para cumprir a finalidade do processo evolutivo. Então, por exemplo, repetindo como eu colocava, toda vez que a gente fala mal de alguém, e é ainda uma prática nossa, como regra geral, nós ainda temos o hábito da fala com relação aos nossos semelhantes. E via de regra, 60%, 70%, 80% das vezes que nós falamos de alguém é de uma forma destrutiva, é de uma forma de desconstrução. Muito pouco nós falamos de alguém de uma forma construtiva. E nós, obviamente, não temos a consciência, por não conhecer todo o processo, que a natureza nos devolve tudo aquilo que nós fazemos. Então, nós, no nosso perispírito, como nós somos lembrados novamente pelos nossos demais colegas de exposição, ele registra todo o nosso comportamento. Um exemplo muito simples, então, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar, puxa, meu avô, minha avó fumavam e bebiam até os 100 anos e morreram tranquilos, sem nenhum problema. Não tem problema nesta encarnação. O que vai ocorrer numa próxima encarnação? Aquele perispírito, ele está impregnado de álcool, de fumo, e mais hora, menos hora, para que a gente cresça num processo evolutivo, a gente tem que tirar fora. Tem que descartar as experiências negativas. Só que elas estão ali, elas estão impregnadas. Como é que tu tira isso? Então, novamente, né? Somente o amor cobre uma multidão de pecados. Nós somos com frequência lembrados. E o que é o amor, como regra geral? Fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, nós temos um desafio diário, se nós assim entendêssemos, de tentar hoje sermos um pouquinho melhores que nós fomos ontem. E buscarmos ser amanhã um pouco melhor do que nós estamos sendo hoje. Porque talvez se nós de novo fizéssemos uma colocação aqui, será que nós já somos anjos hoje? Não. Muito provavelmente as pessoas sérias dizem não, porque eu ainda recém agora, antes de vir aqui para a casa espírita, eu pensei mal. Ou eu falei mal, ou eu agi mal. Então isso é um convite, por isso que então novamente a doutrina nos propicia todos esses encontros semanais para que a gente reforce os conceitos que a doutrina nos traz. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu grande desafio? Individual e coletivo, físico e espiritual. Então, de novo, nós precisaríamos não perder isso de vista. E isso, em tese, nos auxiliaria muito e aceleraria, quem sabe, o nosso processo de evolução. Porque toda vez que eu sei que eu sou um espírito em processo de aprimoramento, mesmo com as falhas que eu ainda tenho, mas qual é o meu grande desafio? Eu não vou conseguir eliminar numa experiência única todos esses vícios que nós carregamos ainda. Eu ainda sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou egoísta, eu sou avarento. Como é que eu posso ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos avarento, menos invejoso, menos violento?
Por quê? Por que não, a gente não poderia dizer, puxa, mas hoje, agora eu já sei que então se eu começar 100% do tempo pensar bem, falar bem e agir bem, eu já estou numa condição melhor. A gente conseguiria fazer isso? Como regra geral? Por uma razão simples, porque a gente traz no nosso perispírito muitas experiências ainda que são de teor negativo. E elas nos induzem a repetir os comportamentos que a gente sempre faz. Então, se eu não tenho consciência de que eu preciso cuidar daquilo que eu falo, é natural que numa roda de conversa eu fale, seja o assunto que for, e sempre de uma forma demeritória. A maior parte do nosso tempo, talvez vocês até concordem, talvez não, mas nós usamos a vibração, as energias da fala, do pensamento, muitas vezes das nossas ações, de uma forma destrutiva. Muito longe daquilo que o próprio Jesus nos diria, nunca julgue, porque com a medida que você julgar, nós vamos te julgar também. Imaginemos nós, ao retorno da pátria espiritual, como é que nós gostaríamos de ser julgados? Nossa, de uma forma suave, de uma forma serena, de uma forma tranquila. Excelente. Que nós pudéssemos, então, passar, mesmo com as nossas deficiências, a fazer essa mesma postura com os nossos semelhantes. Então, quando nós somos lembrados pela doutrina que num planeta de provas e expiações como é a Terra, a grande maioria de nós ainda somos espíritos imperfeitos. Qual é a característica de um espírito imperfeito? A materialidade ainda é muito forte. Poucos de nós conseguimos começar a acessar os valores espirituais, que seria já uma condição que normalmente os espíritos bons começam a praticar com mais frequência. Então, se eu entendo que a Terra, que nós somos assim, é natural que os meus companheiros de jornada também terão essa característica. Então, eu sei que aquele meu irmão, aquela minha irmã de jornada, tem as suas deficiências, assim como eu as tenho também. Então eu paro de julgar e eu paro de falar do semelhante. E até mais, porque se eu já sei que isso também só me prejudica a mim. Porque no final, como diria a Madre Teresa de Calcutá, é entre nós e Deus. Não tem mais ninguém no meio. Questão 621 do nosso famoso Livro dos Espíritos. Onde Deus colocou as suas leis? Na consciência. Então, em tese, como também já foi debatido aqui, trazido várias vezes, todos nós sabemos de antemão que a nossa posição vai ser positiva ou negativa. Por que a gente ainda faz o negativo? Porque, de novo, ainda, primeiro, a nossa vontade não é tão forte para a gente resistir às más tentações. E porque normalmente nós ainda carregamos muito forte ainda no nosso perispírito, ou seja, dentro de nós mesmos, ainda essas experiências de passado, fortemente ligadas nos nossos vícios ainda. E que felizmente, por outro lado, também nós não podemos deixar de lembrar, já estamos conseguindo alguma coisa nas virtudes. Um pouco de mais paciência, de mais tolerância, de mais amorosidade, de mais fraternidade, de mais justiça, de mais ética. Mas ainda não é tão forte com relação aos nossos vícios, como regra geral. Então, o nosso desafio sempre, o que eu teria que fazer hoje? Então, em princípio, em teoria, eu precisaria cuidar sempre de 4 grandes áreas. Primeiro, eu, individualmente, tanto no aspecto do conhecimento, como no aspecto dos valores morais. Cuidar disso. Como é que eu alimento esse processo? O que eu faço todos os dias com isso? E no meu aspecto coletivo, onde então eu desempenho funções, então, na família, na comunidade, no trabalho, enfim, nos nossos movimentos de conjunto. Então nós vamos perceber que quanto melhores nós pudermos ser como indivíduos, melhores serão as nossas posturas coletivas. Então, se eu consigo ser um bom espírito, eu serei um bom pai, eu serei um bom filho, eu serei um bom irmão, eu vou ser um bom subordinado, um bom colega, um bom líder, um bom vizinho, um bom parente e tudo isso. E se eu ainda não estou nessa categoria e pela minha jornada evolutiva não for tão bom, eu não serei um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, uma boa irmã, um bom colega, um bom subordinado, um bom vizinho, um bom amigo, um bom parente. Tudo aquilo que eu preciso fazer com que
eu vá evoluindo aos poucos. Então esse é o nosso grande desafio, que a doutrina procura nos sensibilizar. Porque, de novo, a doutrina não nos coloca, ela traz a informação, ela está esclarecendo. Ela esclarece, olha, se você quiser ser feliz, você procure se ajustar à lei geral do universo criada por Deus. Qual é a grande lei geral do universo criada por Deus? É a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. E quando eles falam que nós deveríamos nos amarmos mais, não é no sentido egoísta do sentido individual, mas que eu me conheça, que eu saiba o que eu tenho de bom que eu já devo e posso continuar fazendo, o que eu ainda faço que não é bom nem para mim nem para quem está ao meu redor. Aí entra a questão 919, onde Santo Agostinho também nos ajuda a fazer a questão diária. Se nós todos pudéssemos, todos os dias, no final do dia, passar em revista todas as nossas ações, já sabedores que a lei de Deus está na nossa consciência, eu sei o que eu fiz de bom e o que eu fiz e não seria tão correto. E de novo, aqui não há nenhum julgamento, não há nenhuma punição. Nós só precisamos puxa vida, de novo eu fiz bobagem, errei. Eu não devia ter feito isso, mas fiz. Pelo meu ímpeto, pela meu pavio curto, por não ter paciência, por não ter tolerância. Então são áreas que a gente precisa identificar para que nós possamos ir corrigindo. E é essa linha de raciocínio que a doutrina espírita tenta nos sensibilizar para que as nossas escolhas pessoais possam refletir esses conceitos que a doutrina também traz. Não para o benefício da doutrina, não, ela não precisa, para o nosso próprio benefício, para que nós nos sintamos bem. Nos lembram os benfeitores que nós só somos infelizes quando nós nos afastamos da lei. Quando nós nos afastamos da lei de amar a Deus, amar o próximo, amarmos a nós mesmos, nós nos afastamos e sofremos. E o inverso é verdadeiro. Para que nós pudéssemos ser felizes, e mesmo que nós estejamos agora nessa caminhada evolutiva, o mais rápido possível nos ajustarmos à lei que rege o mundo, que é a lei de amor. Amar a Deus, entender o significado, entender a vida, entender os mundos, entender o propósito, entender o semelhante, que se hoje ele já conseguiu estar à nossa frente, é alguém no qual a gente se identifica, é alguém que a gente busca nos basearmos naquele ser que está mais à nossa frente. Mas aquele outro irmão que ainda não chegou no nosso nível que nós estamos hoje, muitas vezes nós, todos nós, consciente e inconscientemente, passamos a ser a sua referência. Puxa, eu gostaria de ser que nem você. Nossa, eu vejo você faz as coisas tão bem. Você traduz isso, você perpassa isso, essa tranquilidade. Então vejamos que qual é a melhor forma de ensinar, como nós já ouvimos das mais diferentes formas, né? É o exemplo. Não existe forma melhor do que o exemplo. Por isso que todos nós somos convidados a fazer esta reflexão de que nós, então, temos esse desafio individual e coletivo, intelectual e moral, para que aos poucos a gente possa fazer a nossa transformação moral. Aliás, como o próprio Kardec nos traz no Evangelho, se reconhecerá o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral. E o que é uma transformação moral? Eliminarmos aos poucos os nossos vícios e conquistarmos as virtudes. E pelos esforços que a gente faz para domar as más inclinações. Então, uma das coisas que a gente trouxe assim para uma reflexão muito rápida é que ainda nós vivenciamos nas nossas palavras. Não vamos entrar nem nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Como nós ainda temos uma oportunidade rica de, se nós tivermos que falar algo, que nós pudéssemos falar algo bom daquele assunto, daquela pessoa. Se nós não tivéssemos algo de bom para falar, não fala. Fica em silêncio. Nós não temos normalmente a tendência de que quando alguém nos traz um assunto, a gente já pega e revira a volta e engrossa ele mais, né?
Mas, de novo, o que é fruto disso? Não é nem de maledicência, é o não conhecimento das leis que regem o nosso comportamento. Sem me dar conta que quando eu estou alimentando um processo negativo, o primeiro prejudicado vou ser eu. Além de ser uma referência negativa, né? Quem de nós gosta que falem mal de nós? Ninguém. Mas eu também sei, por outro lado, que nós não somos perfeitos. Então, por isso que, de novo, aquilo que Jesus nos falava, nunca julga. Se você entender que aquele teu irmão ainda não está no nível como você gostaria, é porque ele ainda não atingiu. Mas é da lei que um dia ele vai atingir. Então, aquilo que nós falávamos da pena de morte, né? Se nós entendermos de fato os conceitos da doutrina, nas nossas falas usuais, nós jamais iremos defender a pena de morte. Nós jamais iremos defender. Porque aquele irmão que hoje, nessa experiência, se traduz num comportamento negativo aos nossos olhos, mais hora, menos hora, Deus tem os seus próprios mecanismos de correção de rota. Não precisamos nós querer corrigir. E aí, aos poucos, então, na medida que nós formos entendendo esse processo, toda vez que nós nos manifestamos pelo pensamento, pela palavra ou pela ação, ela passa a ter uma questão mais positiva, mais positiva, mais positiva. Então, por exemplo, e de novo, todos nós já vivenciamos, né, por outro lado, e é uma coisa boa e gostosa. Quem de nós não gosta de estar ao lado de pessoas agradáveis? Pessoas afáveis, pessoas fraternas, pessoas amigas, pessoas que trabalham para o conjunto e não para a separação. Então, são situações que nós também podemos ir criando e alimentando e fortalecendo através do nosso próprio comportamento diário. Por quê? Antes da chegada da doutrina espírita, era muito forte em nós a terceirização dessas questões morais. Eu vou fazer isso, eu vou fazer uma promessa, alguém vai resolver o meu problema. Mas hoje, com a chegada da doutrina, nós temos cada vez mais claro que Deus espera que nós façamos a nossa parte. E ainda é muito mais comum de nós esperarmos que Deus resolva tudo. Que Jesus resolva, que os nossos anjos resolvam. Sem nos darmos conta de que quem resolve somos nós, com o amparo e com a bondade divina, que nos permite que ao nosso redor tenhamos familiares, tenhamos amigos, tenhamos uma infraestrutura que nos permite fazer aquilo que deve ser feito. Mas Ele espera que nós façamos a nossa parte. A nossa parte terá que ser feita. Por isso que estamos submetidos à lei de evolução. Temos que evoluir. Não há como nós, parados, não evoluirmos. Então, esse é o processo que a doutrina, de uma forma assim, muito tranquila, muito serena, muito leve, muito profunda, procura trazer para todos nós que estamos aqui nesta encarnação, para que a gente se aproprie cada vez mais desses conceitos, desses valores, e se nós concordarmos com eles, que nós passemos a utilizá-lo no nosso dia a dia. Por isso que então quais são os nossos desafios diários? Pensar melhor, falar melhor, agir melhor, individualmente. E coletivamente fazermos a função que nós estejamos desempenhando da melhor forma possível. Se de pai, se de mãe, se de irmão, se de parente, se de tio, não importa a função que a gente tenha no coletivo, a responsabilidade que a gente tenha, mas que a gente a faça um pouquinho melhor. Nós não vamos sair daqui anjos, mas que nós, então, as pessoas que estejam ao nosso redor, comecem a perceber: caramba, como você está diferente. Você de passado agia dessa forma, um pouco mais duro, mais negativo, e hoje você está mais afável, mais fraterno, mais amigo. Mudanças aos poucos. E como todos nós também já sabemos, a natureza não dá saltos. Esse processo é único, é pessoal e intransferível. Não dá para alguém fazer o processo por nós e nem nós fazermos o processo para o outro. Então é pessoal, é pessoal, é pessoal. Então, queridos irmãos, o objetivo desta noite era fazer essa provocação junto de todos nós, né, para que nós, então, assim mesmo que dessa forma lenta, paulatina, nós façamos com que primeiro as nossas vidas sejam uma vida gostosa, agradável, mesmo que com todas essas diferenças que a gente vê no mundo.
e sabendo que o mundo é assim, ainda fruto da nossa própria parte individual e coletiva. Que tenhamos então todos uma ótima semana sob as bênçãos do Criador. Que assim seja.